No começo de abril, a religião, a cultura e a história tiveram uma grande perda. Aos 96 anos, em Uberaba, faleceu o Padre Prata, vítima de uma parada cardíaca. O Padre Prata é um exemplo, né, de cidadão, né, um exemplo de homem, é um exemplo de um padre, é um exemplo de um professor, é um exemplo de um sociólogo, de um filósofo. O Padre Prata resume todas as qualidades de um ser humano. Eu conheci o Padre Prata quando eu vim para o arquivo trabalhar como pesquisadora, né, em 1998. Eu conheci ele porque eu precisava de certa ajuda, porque eu estava fazendo o tombamento das indumentárias eclesiásticas, né, da Igreja Santa Rita e dos anjinhos tocheiros. E eu precisava de elementos assim, e ele era um padre, ele conhecia, né? E eu chamei, ele veio, me explicou tudo, para que servia a mitra, né? Que um bispo usa, a estola, os anjinhos tocheiros, e ele me deu toda a orientação. Achei por bem que ele merecia uma homenagem em vida. Daí foi que a gente resolveu. Nós criamos essa série que chama Revista Memórias e a gente resolveu contemplar ele com a história de vida dele, que é uma história de vida fantástica, né? O Padre Prata nasceu em 1922, ele foi criado na Fazenda Estiva, né? A família dele foi uma das primeiras famílias que adentraram, né, Minas Gerais. A família dele veio para cá. Em 1817 eles já vieram para cá, para a cidade de Uberaba, se estabeleceram aqui. O Padre Prata até os 11 anos foi criado na fazenda Estiva e depois ele foi encaminhado para o seminário com 12 anos, seminário. Ele veio para Uberaba para fazer o seminário. Então ele tem uma trajetória linda, né? Quando ele entrou no seminário, ele quase chegou a ser expulso do seminário porque ele foi defender, né, uma causa dentro do seminário que ele não achava justo, foi uma injustiça que cometeram, mas aí teve a interferência do primeiro bispo que ajudou e falou, não, você não vai sair, você vai ficar no seminário, né? Depois ele foi para o Rio de Janeiro, e ele voltou depois do Rio de Janeiro, veio aqui, foi ordenado padre na década de 40 e depois ele foi na década de 50 para os Estados Unidos para estudar sociologia. Ele concluiu o curso de sociologia lá nos Estados Unidos. Ele era professor de sociologia, de inglês, de filosofia, né? E deu aula em Uberlândia, deu aula aqui na Fista. Ele era um professor muito querido aqui. Ele enfrentou uma fase muito difícil que foi na época da ditadura militar, né? Eles dizem que não houve ditadura, mas na verdade houve uma ditadura militar, né? Porque houve um golpe militar que tirou João Goulart do poder. Então a gente tem que falar o que é a verdade. Houve um golpe militar e implantou-se uma ditadura. E o Padre Prata sofreu essa fase da ditadura militar, porque ele chegou a ser perseguido, porque ele dava aulas, né, de filosofia, de sociologia, que abria a mente das pessoas, né? E um dia ele foi chamado para atender uma senhora no hospital ali onde hoje é o Manhattan, ali tinha um hospital. E ele chegou lá, né? Foi atender uma senhora que estava deitada na cama, cabeça coberta. E ele chegou, deu atendimento, né? Religioso, tudo. Ele só não relatou para mim a confissão dela, porque é segredo de confessionário. Mas ele deu toda a orientação para essa senhora, né? Ele sentiu que ela tinha um remorso muito grande na vida dela, tudo. E ao fundo estava sentado um senhor numa cadeira,
ao fundo, que era um parente dela. Daí ele recomendou ela para ela ter Deus no coração. Ele ficou mais ou menos umas 2 horas conversando com essa senhora. E o senhor lá no fundo assistindo isso daí. Daí, de repente, depois que passou esse tempo todo, a senhora destampou a cabeça e falou para o senhor lá: eu quero ir embora para casa. Porque ela estava assim, querendo morrer, né? E com as palavras do Padre Prata, ela se reergueu e pediu para voltar para casa. Passou uma semana mais ou menos, bateram lá no Padre Prata, na casa dele, né? Bateram palma, na época acho que não tinha campainha ainda. Da hora que ele abre a porta assim, ele vê um senhor fardado. Daí ele falou que pensou assim: é hoje que vou ser preso, né? Ele vivia assim com muito medo, né, coitado. E daí a pessoa falou assim para ele, o militar: Padre Prata, hoje eu vim aqui para conversar com o senhor, eu não vim te prender. Daí ele convidou para entrar tudo, ele se apresentou como o comandante-geral aqui do Exército, que estava conduzindo todas as investigações daqui, e falou: eu vim hoje te visitar e te agradecer. O senhor esteve no hospital outro dia e atendeu a minha esposa. E o senhor falou coisas tão lindas que conseguiu reerguer a minha esposa. Eu vim te agradecer e pedir desculpa. Desculpa por tudo que eu fiz contra o senhor aqui em Uberaba. Nós somos muito amigos. E eu sempre tive muito medo de bispo. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de padre. Depois eu tinha medo de Deus. Acabei tendo medo de bispo. Porque eu tive uns bispos que me castigaram um pouco. Agora, Dom Paulo, ele um dia me ameaçou. Ele recebeu um telefonema da secretária e ela disse: Padre Prata, Dom Paulo quer falar urgentemente com o senhor. Bom, tremi nas pernas, mas fui lá. Ele me cumprimentou, sentei, e ele, com a cara mais santa do mundo, voltou-se para mim e falou assim: Padre, vamos pescar. Ele passava férias na nossa fazenda. Eu tinha 12 anos, ele tinha uns 15 por aí, eu 18, não sei, eu tinha 12. E ele era colega do meu irmão na faculdade no ginásio diocesano, era da mesma turma. E nas férias o Mário Palomeri ia para a nossa fazenda. Ele, o João Azevedo e mais alguns iam para lá para passar as férias. E eu conheço ele portanto, desde jovenzinho. Ele gostava muito de sair, de ir na diocese, de receber visitas, e escrevia muito no computador. Nós sentávamos juntos, jogávamos paciência no computador, fazia palavras cruzadas. Ele era uma pessoa muito, assim, tinha um intelectual maravilhoso. Eu falava para ele: Padre Prata, você é uma pessoa muito inteligente. Ele tinha uma personalidade marcante, sabe? Uma pessoa assim extraordinária, manso, calmo. Ele, às vezes, ele ficava assim meio tosco, assim, meio arredio. Mas aí a gente sentava, conversava bastante. E aí ele falava: você tá certa. E ele sempre me dizia: bem, ele me chamava de bem. Bem, quando eu for ao Pai, eu vou pedir a Ele para que olhe e proteja você sempre. Nosso programa chegou ao fim. Acesse o Facebook e visite a página da Associação Cultural Casa do Folclore e tenha acesso a conteúdos exclusivos sobre a cultura de Uberaba.